Pela ordem, senhor presidente. Senador Ataídes, com a palavra, Vossa Excelência. Em seguida, o senador Lindbergh. Senhor presidente, pela ordem. Senador Agripino. Presidente Renan, a priori, quero parabenizá-lo por esta decisão. Essa medida provisória 669, antes até mesmo de chegar a esta casa, já havia criado um atrito entre o ministro Levi e a presidente da República. E nós estamos, e é sabido por todos nós, em plena recessão. Esse aumento da carga previdenciária sobre a folha de pagamento, evidentemente, vai aumentar o desemprego no país. Esse pleno desemprego, que se é hoje um engodo, vai aumentar esse desemprego. E veja só, presidente Renan, quando a medida provisória de 2013, que Vossa Excelência mencionou, era optativo aos empresários, alguns segmentos, poderia permanecer com os 20% patronal ou 1% sobre o seu faturamento bruto. Outro segmento, optar pelos 20% ou os 2% do seu faturamento bruto. O que essa medida provisória, que Vossa Excelência sabiamente rejeita? É que esse 1% passa-se a 2,5% sobre o faturamento bruto da empresa, e o de 2 para 4,5%. Senador Ataídes, Isso significa... Sem interromper Vossa Excelência, é que não é saudável para a democracia, para a estabilidade, para a previsibilidade do Brasil, aumentar imposto por medida provisória. Reduzir o papel do Congresso Nacional, e nós não podemos concordar com isso. Não, mas eu só quero me referir, estou terminando, senhor presidente, eu só quero me referir ao seguinte: olha o tamanho da besteira que o governo estava fazendo. Ou seja, com esse novo percentual, empresa nenhuma iria optar por estas novas alíquotas. Iria voltar, então, ao sistema antigo, optando pelos 20%. Portanto, mais uma vez, parabéns, presidente Renan. Senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Lindbergh, com a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe da consideração que temos pelo senhor, por Vossa Excelência. Eu quero chamar a atenção da responsabilidade com a economia nesse momento que a gente está vivendo. Vossa Excelência não descobriu agora que é excesso de medidas provisórias no Brasil. Esse debate sempre existiu aqui nessa casa. Então, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Se há um problema na relação de um partido com a presidência da República, nós devemos discutir esse assunto politicamente. Senador, e ter cuidado e responsabilidade com a economia. Institucional. Não, senhor isso é dever institucional. Não é, senhor presidente. E para o qual eu peço o apoio de Vossa Excelência. O impacto na economia de uma decisão como essa de Vossa Excelência é gigantesco. E eu quero aqui chamar a atenção... Pode falar. Essa medida provisória, depois de aprovada, ela só vai viger 90 dias depois. Como fazê-lo, então, por medida provisória e não por projeto de lei com urgência? Vossa Excelência descobriu isso agora, retira o protagonismo... Vossa Excelência descobriu isso agora depois de aceitar todas as medidas provisórias? Vossa Excelência devia comemorar o fato de eu estar descobrindo isso agora. Porque é uma briga política que vai interferir na economia. Eu quero fazer o debate econômico. Eu estou tardiamente descobrindo, graças a Deus, que estamos descobrindo agora. Não é porque o presidente do Senado está com algum ressentimento com a presidência da República que vai devolver uma medida provisória como essa. Vossa Excelência, nesse momento, não interpreta o meu sentimento. Talvez... Então, eu quero fazer uma questão de ordem aqui. O artigo 8º do regimento do Congresso Nacional diz o seguinte: o plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória. Eu chamo a atenção disso. Não pode ser uma decisão unilateral do presidente do Senado Federal. Então, eu queria que Vossa Excelência pensasse, refletisse e trouxesse uma outra decisão e consultasse o plenário das duas casas. Eu agradeço a ponderação de Vossa Excelência, renovo o apelo que já fiz em várias oportunidades à presidência da República, que, por favor,
por favor, não exclua o Congresso Nacional. O meu dever como presidente do Congresso Nacional é zelar por suas prerrogativas. Aliás, é prerrogativa do Senado Federal fazer o acompanhamento do sistema tributário. E o pior sinal que nós podemos passar do Brasil para os agentes econômicos como destino do investimento é deixarmos claro, através deste Congresso Nacional, que aqui não há regras claras, não há previsibilidade, não há segurança jurídica. O meu papel como presidente do Congresso Nacional é zelar por essa competência da Casa. Senador José Agripino. Senhor presidente, eu ouvi com atenção a palavra de Vossa Excelência. A atitude que Vossa Excelência tomou é uma atitude forte, muito forte. E Vossa Excelência a respaldou num texto escrito. Cada palavra colocada tem um significado especial. Do ponto de vista técnico, Vossa Excelência está absolutamente coberto na iniciativa de devolver a medida provisória. Do ponto de vista técnico, a obrigação de Vossa Excelência, se quer interpretar as prerrogativas da Casa que Vossa Excelência preside, Vossa Excelência tinha que fazer isso. Do ponto de vista técnico, Vossa Excelência foi cirúrgico, com cada palavra colocada no texto escrito. Não há o que discutir. Se o governo, que está passando por dificuldades, queria atingir objetivos, primeiro de tudo, deveria diminuir gastos correntes públicos, para começo de conversa. Depois, o instrumento de projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Aí Vossa Excelência iria cumprir o regimento e faria tramitar, na sua óptica de responsabilidade, o projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Vossa Excelência está preservando as prerrogativas do Congresso, agiu cirurgicamente do ponto de vista técnico com precisão, e eu quero elogiar de forma enfática a iniciativa que Vossa Excelência toma, porque só preserva as prerrogativas e a autonomia do Congresso Nacional. Vossa Excelência. Senador Cássio Cunha Lima. Senador Renan Calheiros. Como toda casa conhece a posição do PSDB em relação ao abuso de edições de medidas provisórias, inúmeras vezes membros da bancada ocuparam a tribuna da casa para criticar o modus operandi que o governo vem adotando na edição das medidas provisórias. O senador Aécio Neves é autor de um projeto que cria regras claras para a edição desse instrumento que deve ser usado no rigor do que está previsto na Constituição. E depois de tantas críticas feitas, Vossa Excelência merece sim uma palavra de apoio, de elogio, que está fora do campo político partidário, mas estritamente no território que não pode ser invadido da autonomia e da independência deste poder. Vossa Excelência preserva a Constituição, garante a autonomia do Poder Legislativo em não receber a medida provisória 669 e indo mais além, ao anunciar que também não fez o mesmo com as duas outras medidas provisórias, porque estávamos em recesso e, portanto, a tramitação já foi iniciada. Receba, e falo em nome da nossa bancada, as nossas felicitações pela postura firme de defesa do Senado Federal, do Parlamento Brasileiro, sem nenhuma posição que possa revelar insatisfações, porque o que surpreende é ouvirmos agora, há poucos instantes, declarações de crise na economia, quando, durante meses, o que nós ouvimos nesse plenário é que a economia brasileira era mais azul do que esse tapete do Senado Federal. Durante muito tempo, o discurso que nós ouvimos é que a economia brasileira estava mais azul do que o tapete do Senado Federal. E agora vem com argumentos que estamos diante de crises econômicas. Não há, na postura de Vossa Excelência, nenhum ato irresponsável, porque, como bem consignou, há prazo suficiente para que, pelo instrumento devido, pela via legal, que é o projeto de lei, a proposta do governo possa ser debatida, discutida e votada soberanamente pelo Congresso Nacional. Portanto, surpreende o discurso e o argumento da crise econômica agora. Quer dizer que agora tem crise? Quer dizer que agora o Brasil precisa
de um socorro que não precisava há tanto tempo, e não se pode confundir embates políticos momentâneos com a responsabilidade, e posso dizer, sem exagero para encerrar, presidente, com a grandeza do gesto de Vossa Excelência, que é um gesto de altivez, que é um gesto de respeito às instituições brasileiras e ao parlamento do nosso país, ao preservar as nossas atribuições constitucionais. Tenho certeza que a atitude adotada por Vossa Excelência nesse instante engrandece a sua trajetória, porque todos nós seremos julgados pela história do Brasil e será dito que, no momento de dificuldade do país, o presidente do Senado, Renan Calheiros, teve a coragem, a firmeza, a grandeza, a altivez própria dos nordestinos, de saber deixar de lado interesses políticos partidários e colocar num patamar superior que não pode ser atingido por nenhum outro interesse, a defesa da instituição que preside. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Aécio Neves, obrigado. Em seguida, o senador Caiado. Capiberibe também. Senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, Vossa Excelência é, dentre tantos brasileiros, testemunha de que já divergimos algumas vezes aqui mesmo desses microfones que ora ocupamos. Vossa Excelência defendendo pontos de vista que achávamos mais adequados e eu, aqueles que considerava mais próprios para os diversos temas que vieram a debate nesta casa. Mas hoje me sinto no dever, até por termos protagonizado recentemente alguns embates em relação a temas diversos desse que hoje aqui é tratado. Me vejo no dever de vir a essa tribuna e dizer que Vossa Excelência se comporta nesse instante como presidente do Congresso Nacional de todos os brasileiros. O que Vossa Excelência hoje faz nada mais é do que resgatar uma prerrogativa perdida desta casa. O Poder Executivo, eleito para tal, tem atribuições extraordinárias. Eu costumo dizer que nós temos hoje no país um presidencialismo quase que imperial. Mas o que houve ao longo dos últimos anos, e talvez esse seja o estranhamento de alguns líderes do partido que está hoje no poder, foi a submissão desta casa ou das duas casas do Congresso Nacional às vontades do Poder Executivo. Aumentar impostos através de medida provisória talvez seja, do ponto de vista simbólico, a mais grave interferência de um poder sobre o outro. E é isso que vinha fazendo em outros momentos o governo federal e que busca fazer agora. Chama a atenção, certamente, não apenas dos parlamentares que aqui estão, mas do povo brasileiro, liderança do PT, falarem agora da gravidade da situação econômica do Brasil. Esses mesmos parlamentares que há poucos meses atrás pintavam de cor-de-rosa o cenário da economia brasileira. Sim, a situação é grave, porque o governo federal agiu sempre de forma absolutamente autoritária e submeteu essa casa às suas vontades. Tenho absoluta convicção, presidente Renan Calheiros, e tenho ainda uma esperança muito grande de que o Brasil retome e reencontre o caminho do desenvolvimento, do bem-estar da sua gente, e, sobretudo, do resgate da esperança na alma dos brasileiros. Mas isso estará mais próximo, quanto mais presente esta casa se fizer nas decisões que serão tomadas e afetarão a vida dos brasileiros. Vossa Excelência traz com concretude argumentos que embasam, que justificam a decisão ora tomada. Da mesma forma que já disse que essa casa viveu tristes momentos, hoje o Congresso Nacional, pela ação de Vossa Excelência, vive um grande momento. Eu agradeço ao senador Aécio Neves. Vossa Excelência sabe do respeito que eu lhe tenho, mesmo nos desencontros circunstanciais, eu não os reneguei. Eu aproveito até a oportunidade para publicamente pedir desculpas a Vossa Excelência e ao Senado Federal pelo tom a mais do último embate que nós tivemos aqui. Vamos em frente, presidente Renan, em favor do Brasil, como Vossa Excelência acaba de fazer. Senador Ronaldo Caiado, senador José Serra, senador Capiberibe, senador Tássio Gereissati, senador Flecha Ribeiro. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, do ponto de vista constitucional, Vossa Excelência exerce a prerrogativa mais do que correta de devolver essa medida provisória. Até porque
ela usurpa de um direito que é próprio do Congresso Nacional. É a usurpação do poder. É um momento de nós mostrarmos que essa casa precisa de resgatar a sua condição de discutir esses temas e poder pautar estes momentos mais importantes da vida política nacional. Mas, do ponto de vista político também, a decisão de Vossa Excelência está embasada naquilo que é prerrogativa desta casa. Por que a presidente foi eleita? Porque ela disse que não teria aumento da carga tributária, nem de energia elétrica e nem de combustíveis, e muito menos dos direitos trabalhistas. Esta foi a posição política declarada pela presidente Dilma. Quem tem hoje a credencial de discutir se o momento hoje é um momento crítico, quem tem a credencial para discutir e trazer alternativas para o país? É o Congresso Nacional. Esta é a casa. Se ela quer sinalizar com um projeto de lei com urgência constitucional, nós aceitamos. Mas vir com medida provisória, em que ela já começa a deliberar no momento que ela é ali publicada, isso é uma agressão ao Congresso Nacional. Eu quero concluir, senhor presidente, não só parabenizando pela iniciativa, mas também dizendo que, por parte do Democratas, nós indicaremos os membros nas medidas provisórias 664 e 665, já que o período de admissibilidade extrapolou essa possibilidade de Vossa Excelência devolvê-las, para que o nosso representante vote pela derrubada da medida provisória e que venha em forma de projeto de lei com urgência constitucional. Não é correto, neste momento, nós penalizarmos exatamente os trabalhadores, não é correto, nesse momento, nós retirarmos prerrogativas e direitos que foram construídos no decorrer de anos e anos na política nacional. Como tal, senhor presidente, os nossos cumprimentos pela decisão deste momento, independente, soberana da Casa, representado pelo senador Renan Calheiros, em devolver a medida provisória, e peço aos demais pares que, em relação à medida provisória 664 e 665, possamos também, de plano, rejeitá-la na comissão especial que está constituída. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Senador José Serra. Nós temos uma lista de senadores que pedem a palavra e nós vamos seguir. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, pedi a palavra, não tenho muito o que acrescentar aos três que falaram anteriormente, senador Cássio Cunha Lima, Aécio Neves e senador Caiado. Mas quero sim replicá-los, reforçar as congratulações que Vossa Excelência merece receber hoje, não apenas daqueles que são da oposição, mas de todos aqueles que são membros do nosso Congresso. Eu tenho para mim que o uso e abuso de medidas provisórias aconteceu ao longo dos anos, principalmente porque o Congresso não reagiu. O dispositivo a que Vossa Excelência agora recorre foi pouquíssimas vezes utilizado. E eu vejo a sua decisão de hoje como uma decisão histórica. Nós vamos ter uma divisão na história das medidas provisórias. O que aconteceu até ontem e o que acontecerá a partir de amanhã. Tenho certeza de que o Executivo vai mudar a sua atitude, vai ponderar cada uma das decisões que tomar a respeito de criar situações de fatos indevidamente. A medida trata de questão que é relevante, mas não tem a urgência que justificaria uma medida provisória. Uma medida provisória, senhor presidente, na área econômica, poderia se justificar no caso que, por exemplo, vai se dar isenção de um imposto. E se isso for feito por lei, gerará movimentos especulativos no sentido de aumentar as compras, ou ao contrário, se fosse aumentar o imposto. Ela afeta a conduta dos agentes econômicos, mas não é este caso. Ao contrário, este caso merece uma discussão detida, uma discussão responsável, e eu acrescentaria que, no caso, a medida provisória, o que ela vai fazer, o que ela faria, entrando em vigência, seria aprofundar a recessão, aumentar o desemprego e ainda pressionar a inflação, tudo ao mesmo tempo.
Isso demonstra, no mínimo, que será necessário ter um debate aqui sem a pressão da situação de fato criada. Esteja certo que hoje Vossa Excelência tomou uma decisão histórica. Meus parabéns por isso, meus parabéns ao Senado e a todo o Congresso pela decisão de Vossa Excelência. Agradeço ao senador Serra. Quando nós conversávamos hoje na reunião de líderes, alguém advertiu sobre a questão da redução da atividade econômica e eu disse, olha, pessoal, sobre isso aí ninguém tem mais experiência do que eu, porque eu era líder do governo no momento de maior redução da atividade econômica do Brasil, em 1990. O ajuste é óbvio que precisa ser feito, mas ele não pode ser feito contra o Congresso Nacional. O pior sinal que o Brasil pode emitir nesse momento, pior sinal é da imprevisibilidade, da falta de regras claras. Nós temos que passar cada vez mais a estabilidade das instituições. E cabe a mim e a todos os senadores e deputados o papel de zelar pela prerrogativa do Congresso Nacional. E eu não abrirei mão dessa condição. Eu não quero ser presidente do Congresso Nacional para não zelar por suas prerrogativas. Senador Capiberibe. Senhor presidente, senhores senadores, a decisão de Vossa Excelência, que é uma decisão corajosa, se é um prenúncio de mudança, bravo, estou aplaudindo aqui. Agora, isso mostra a necessidade nossa de nos adiantarmos. O Congresso precisa dizer claramente para a sociedade brasileira que vai promover as mudanças. Vossa Excelência acaba de promover uma mudança importante nessa casa. Garantir a prerrogativa do Senado. Nós temos que dar passos mais largos nessa direção das mudanças que o povo exige. Eu volto à reforma política. O nosso país não pode continuar na dependência de coligação e coalizão. A gente sabe que todos dependem hoje de coligação para se eleger, porque da coligação depende o tempo de televisão. Uma vez eleito, depende da coalizão para governar e junta partido de todos os matizes políticos e ideológicos. Então, senhor presidente, a decisão tomada ainda há pouco do Colégio de Líderes foi uma decisão importante. A decisão tomada de acabar com a reeleição, assim que esteja uma PEC pronta para votação, é uma decisão sábia. Nós sabemos, todos aqui, a unanimidade, inclusive, em relação ao fim da reeleição. Eu nunca vi nada mais unânime, não só aqui dentro do Senado, mas na sociedade, de como pôr fim à reeleição, porque, na verdade, de todos os benefícios, não é, os avanços provocados pela democracia, paralelo aos avanços, cometemos erros. E um dos mais graves erros que nós cometemos foi a reeleição, que nós precisamos corrigir. Não vamos entrar nos detalhes do processo do fim da reeleição. Vamos simplesmente definir aqui, numa PEC, mudar o artigo 5º da emenda 16 e, a partir daí, avançar na discussão para definir o tamanho do mandato, definir coincidência de eleição e definir aquilo que é necessário para uma mudança de rumo, para a gente finalmente poder ter governos com maioria. Como fazem lá os franceses? Os franceses fazem a eleição, primeiro fazem a eleição do presidente da República e logo em seguida, um mês depois, faz a eleição do parlamento e sempre o povo francês politizado termina dando maioria ao presidente. E aí tem uma instabilidade maior. Eu concordo plenamente que não é possível essas mudanças repentinas e que geram insegurança. Acabamos de ver uma proposta de fusão partidária que surgiu de repente, que muda completamente o cenário partidário. Então, nós precisamos criar situações estáveis para esse país. E é esse o passo que a democracia tem que dar. A democracia foi muito bom,
Agora, vamos corrigir os erros cometidos no percurso. Senador Tasso Gereissati, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente dessa casa, eu também não tenho muito a acrescentar ao que aqui foi falado por vários senadores, mas não poderia deixar de, nesse momento, parabenizar Vossa Excelência pela atitude histórica que Vossa Excelência acaba de tomar. Com certeza, hoje nós temos, como acabou de falar o senador Capiberibe, duas medidas tomadas por essa casa, que mudam drasticamente as perspectivas políticas e econômicas deste país. Primeiro, porque não há nada que possa ser mais maléfico para a economia, para a atividade econômica, do que a falta de estabilidade e a falta de previsibilidade. Ao nós tomarmos, neste momento, primeiro a votação da medida aprovado pela Câmara, do projeto aprovado pela Câmara, que dificulta uma farsa que estava sendo montada. E agora, a atitude de Vossa Excelência, ao recusar, ao devolver essa medida provisória, traz ao nosso quadro, hoje tão sofrido, não só a perspectiva de estabilidade política, mas a perspectiva de um mínimo de previsibilidade na economia. E eleva o Senado Federal, sem dúvida nenhuma, a um outro patamar neste momento. E eu queria dar meus parabéns pessoal e político à atitude e à iniciativa de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador Flecha Ribeiro, nós temos ainda inscrito senadora Gleice, senador Medeiros, senador Pimentel, senador Cristóvão, senador Omar Aziz. Havia pedido, senhor presidente. Senador Humberto Costa, perdão, Humberto. Senador Flecha. Presidente, senador Renan Calheiros, assim como os meus pares que me antecederam, eu também não poderia deixar de fazer este registro no dia de hoje. Quero parabenizar Vossa Excelência por ter assumido a posição de presidente do Congresso Nacional e fazer com que o Congresso Nacional seja respeitado pelo Poder Executivo. Todas as vezes que as medidas provisórias são editadas, elas desrespeitam o Congresso Nacional, porque tiram do Congresso Nacional o seu direito de legislar. Quero pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência possa fazer um gesto mais amplo em defesa do Congresso Nacional. O senador Sarney apresentou uma PEC de número 11 de 2011, que regulamentava o rito de tramitação das medidas provisórias. Foi aqui relatado pelo senador Aécio Neves e aprovado por unanimidade no Senado Federal. Está dormitando na Câmara Federal até hoje e não há, por parte da Câmara, a iniciativa de votá-la. Então, eu pediria a Vossa Excelência que, como presidente do Congresso, tivesse um entendimento com o presidente da Câmara Federal para que essa PEC seja pautada. E, com isso, nós vamos ter um rito. E, mais do que isso, presidente Renan Calheiros, faça valer, a partir de agora, o direito da minoria de participar de relatorias e presidências das comissões mistas das medidas provisórias por rodízio, por proporcionalidade. Então, Vossa Excelência poderia ampliar o gesto que tomou hoje, mostrando que o Congresso tem um presidente e que o Executivo não fará mais o Congresso de uma instituição a reboque dele.
Então, eu pediria a Vossa Excelência que, a partir de agora, fizesse a proporcionalidade à distribuição das relatorias e das presidências. E começasse por essas duas medidas provisórias que Vossa Excelência não devolveu, porque elas chegaram no recesso e não houve tempo hábil. Mas faça um gesto, coloque como relator e presidente membros da minoria, para que nós possamos lá na comissão mista, fazer o relatório que o Brasil todo espera. Senadora Gleice, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a palavra. Em primeiro lugar, queria dizer a Vossa Excelência do respeito que temos por Vossa Excelência, do respeito que temos pela condução da casa que Vossa Excelência faz. E não é um respeito e nem são palavras de oportunidade, presidente. Há muito tempo estamos juntos e defendemos a postura de Vossa Excelência diante do Parlamento. É por isso que eu fico aqui muito crítica ao que eu tenho ouvido de elogios a Vossa Excelência, principalmente por parte da oposição, que é a mesma oposição que há poucos dias lhe criticava e colocava em questionamento, inclusive, a sua legitimidade. Compreendo que Vossa Excelência tem direito de fazer esse ato e de querer oferecer ou devolver ao Poder Executivo a medida provisória, mas queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Um apelo pela boa convivência dos poderes, mas um apelo, sobretudo, pelo país. Nós estamos num momento delicado que exige de governo e de Congresso medidas para que a gente possa retomar o equilíbrio fiscal e, sobretudo, retomar o desenvolvimento desse país. Esse ato de devolver a medida sem discutir não nos dá condições de fazer o debate mais aprofundado nessa casa. Se é necessário mandar um projeto de lei, falamos com o Executivo para que se mande o projeto de lei, mas antes não devolvamos a medida provisória, façamos com que ela tramite. Quero lembrar Vossa Excelência, inclusive, porque lembrei-me agora de um caso de 2004 ou 2005 que Vossa Excelência tinha um posicionamento, inclusive, parecido, contrário à devolução de medida provisória, quando o então presidente da Câmara, Severino Cavalcante, queria devolver uma medida provisória ao Executivo. E foi Vossa Excelência que disse que o Parlamento poderia votar a medida provisória, rejeitá-la, mas o presidente da Casa não poderia devolver. Nem ele como presidente da Câmara, nem Vossa Excelência como presidente do Senado. Porque o presidente da Câmara dos Deputados, ele não é sequer da mesa do Congresso Nacional. Mas qualquer um da mesa do Congresso Nacional pode fazê-lo. O presidente da Casa, jamais. O presidente da Câmara dos Deputados, jamais. Não, eu só estou lembrando porque, nesse contexto, inclusive, estava colocado que nem Vossa Excelência devolveria uma medida provisória. Pode ser que seja a conjuntura do momento que Vossa Excelência colocou, mas que teria que ser o plenário da Casa, plenário do Senado e o plenário da Câmara a fazer isso. Penso que é um precedente ruim, presidente. Hoje, Vossa Excelência fez um apelo no almoço com as mulheres, fez uma colocação sobre essa matéria, compreendo, mas queria fazer um apelo para Vossa Excelência, para que a gente pudesse conversar nessa casa, pudesse deixar a medida provisória aqui, pudéssemos restabelecer a conversa com o Poder Executivo, se for necessária a substituição por um projeto de lei, para que a gente não devolvesse. Até porque eu tenho que contraditar aqui o que a oposição diz. A medida provisória não é um instrumento ilegítimo, é previsto pela nossa Constituição. Já discutimos diversas vezes aqui as edições de medidas provisórias. Mudamos a tramitação de medidas provisórias nessa casa. É um instrumento legítimo. Aliás, diga-se de passagem, a presidenta Dilma edita muito menos medidas provisórias do que eram editadas anteriormente, e principalmente do que eram editadas no governo do PSDB, que hoje vem falar das medidas provisórias. A presidenta tem enfrentado essa situação de crise, que não é uma situação fácil, mas sim mandando ao Parlamento as medidas, como mandou as outras duas, que inclusive não faziam efeito no momento da sua edição. Muito diferente, aliás, do governo do PSDB no Paraná, que não tem feito e que não queria fazer a discussão com a Assembleia Legislativa, que chegou a mandar os deputados para votar uma medida provisória de camburão para entrar na Assembleia, para que não tivessem contato com os manifestantes. Essa é a prática do governo do PSDB no Paraná. Um governo que
quer mudar o superávit primário de 2014, alterando 2013 a partir do ano de 2015. O mesmo PSDB que veio aqui nos criticar quando nós fizemos a discussão do superávit primário. É um PSDB que quer acabar com o Fundo de Previdência dos servidores, colocar 8 bilhões para pagar as contas atuais com o pessoal. Então, não tem como a oposição vir aqui fazer os elogios, enaltecer, dizendo que é uma boa prática, primeiro porque MP não é legítimo e segundo porque nós não estamos fazendo o debate sobre o desenvolvimento desse país e de forma legítima e democrática com o parlamento, porque esta é uma prática do PSDB, que, aliás, eu nem me lembro do governo anterior, mas do governo atual, do PSDB do Paraná, que eles deveriam olhar para ver a situação que está, caos das finanças públicas que está sendo levado, antes de vir fazer as críticas aqui a nível nacional. Portanto, senhor presidente, pelo espírito democrático de Vossa Excelência, pelo presidente que Vossa Excelência é desta Casa e do Congresso Nacional, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que essa medida provisória fique na Casa e para que a gente possa restabelecer o debate, conversar, se for o caso, discutir um projeto de lei, mas fazer a discussão que esse país precisa para que a gente possa retomar o desenvolvimento econômico e dar os resultados ao povo brasileiro. A culpa é de Fernando. Eu agradeço a senadora. Foi FHC. Eu queria só lembrar o seguinte, é que durante a semana passada, eu reclamei com o presidente do Congresso Nacional a semana inteira, de que não poderia fazer o ajuste dessa forma, aumentar imposto por medida provisória. Na sexta-feira, novamente, a edição de uma medida provisória. Isso é diminuir o papel do Congresso e nós não podemos, infelizmente, concordar com isso. Senador Medeiros e senador Pimentel. Presidente Renan, senhoras e senhores senadores. Presidente, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu acho que até Montesquieu está lhe aplaudindo nesse momento. Nós sabemos, qualquer cidadão bem informado sabe que as pilastras de um país é sustentado pelos poderes judiciário, executivo e legislativo. A Constituição, logo no início, já deixa isso claro. A independência, a harmonia entre os poderes. Mas para que haja harmonia, tem que haver respeito. E quando Vossa Excelência, que acabou de dizer aqui, que já tinha aventado o problema, já tinha colocado, e na sexta-feira, já praticamente no sábado, vem uma medida, é porque chegou no nível que, por mais que tenha consideração, o respeito não tem. E chegou o momento dessa casa, eu acho que Vossa Excelência aqui hoje, e isso aqui ficou notório, tirando a bancada do governo, a bancada do PT, que realmente tem a obrigação de defender o governo, todos os outros, com certeza, concordam com Vossa Excelência que chegou o momento, e que esse momento é histórico, o senador Serra deixou bem claro aqui, que é um momento histórico, um divisor de água. Porque há muito tempo, desde quando eu era menino, que já escuto aqui essa reclamação de que o Executivo não respeita a casa. E o Senado, por muito tempo, começou até a ser chamado de puxadinho do Planalto. Casa de carimbo. E hoje eu vejo aqui o resgate de uma confiança profundamente abalada com essa atitude de Vossa Excelência, que hoje, como o senador Aécio disse bem aqui, se torna, de fato, se tinha alguma dúvida, se torna, de fato, o presidente do Senado da República Federativa do Brasil. É isso. Senador José Pimentel, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, eu quero, senhor presidente, começar registrando de que o Plano Real é resultado de uma medida provisória que ficou mais de 4 anos tramitando no Congresso Nacional. Nós já tivemos, ao longo desse período, de 1989 para cá, uma centena de dezenas ou de milhares de medidas provisórias tratando do mundo tributário. E o melhor exemplo é o Plano Real. Quero também, senhor presidente, registrar de que até 2002, anterior à emenda constitucional 32, as medidas provisórias
não venciam os seus objetos. Tanto é verdade que nós temos mais de 30 medidas provisórias que não são leis, mas são recepcionadas como leis, porque a emenda constitucional 32 surtiu efeito a partir dali. E o conjunto de medidas provisórias com natureza tributária continuam valendo, embora o Congresso Nacional não tenha votado, seja a Câmara ou o Senado. Eu lembro muito bem que em 2011, o Supremo Tribunal Federal tomou a primeira decisão determinando que a medida provisória que não tem a sua comissão especial, a sua comissão mista, não tem validade a lei resultante desta medida provisória. E a partir dali, Vossa Excelência e todo o Congresso Nacional teve o cuidado de instalar as comissões provisórias, garantindo a proporcionalidade a todos os partidos políticos da Câmara e do Senado que têm assento nas duas casas. E nós temos acompanhado rigorosamente esse processo. Uma das últimas medidas provisórias, aquela que tratou da aviação regional, teve exatamente o senador Flecha Ribeiro como relator na comissão mista. O resultado dela é que a Câmara terminou não permitindo que as coisas evoluíssem, mas teve exatamente o respeito à proporcionalidade, e é isso que nós temos mantido desde a decisão de Vossa Excelência presidindo o Congresso Nacional. E esse processo da proporcionalidade queremos manter e continuar. E não é nenhum favor, porque pertence exatamente à nossa Constituição e ao modo de proceder. Nessa matéria específica, eu quero registrar de que a desoneração da folha foi feita através de medida provisória. E ali é verdade que há menos de 90 dias agora está sendo modificada. Mas eu quero registrar também de que as empresas do Simples Nacional são 9.700.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil, e elas contribuem com 2,75% do seu faturamento para a Previdência Social. Enquanto que nós temos na mesma cadeia produtiva, no mesmo ramo de atividade, empresas do lucro real e do lucro presumindo, contribuindo com 1% sobre o seu faturamento. Portanto, aquelas que mais precisam de um tratamento diferenciado, aquelas que geram emprego, aquelas que fortalecem a nossa economia, pagam hoje 2,75%. Se nós pegarmos o mundo do emprego de 2011 a 2014, as micro e pequenas empresas do Simples geraram mais de 3.500.000 empregos formais, empregos de verdade, sobre o saldo que tinha em 2010, enquanto que as empresas fora do Simples tiveram um saldo negativo nesse período de mais de 370.000 empregos, comparando com dezembro de 2010. Portanto, essa medida provisória tem também como objetivo corrigir essas distorções e garantir uma maior estabilidade na nossa economia. Nós tivemos já algumas crises econômicas. Vossa Excelência registra um período em que era líder do governo. Eu registro 99, em que em um mês nós tivemos 3 presidentes do Banco Central do Brasil. E agora, o mundo, desde 2008, vive a segunda maior crise econômica desde a crise das bolsas de 29, e que nós estamos fazendo ajustes para proteger a nossa economia, proteger o mundo do emprego e proteger o crescimento econômico. Exatamente por isso, eu faço um apelo a Vossa Excelência, da mesma forma que nós já fizemos com outras medidas provisórias. Um exemplo concreto, a que tratava dos SEBAS, dos certificados das empresas que tratam da filantropia. Este Senado Federal resolveu transformá-lo em um projeto de lei e, ao mesmo tempo, sobre a ótica da devolução, mas ficou no Congresso Nacional por 120 dias. O presidente na época era o nosso senador Garibaldi, que também já foi ministro da Previdência Social, igual a mim. Portanto, eu entendo que esta medida
nós deveríamos discutir um outro caminho para que possamos dar mais segurança jurídica e mais segurança política, exatamente nesse momento, quando todo o Estado Nacional discute uma saída para essa grave crise econômica. Muito obrigado, senhor presidente. Senador